Voltei! Pois é, gente, fiquei alguns bons dias sem fazer esse vídeo, mas eu entendo que isso aqui é uma oferta que eu tenho que dar a Deus e que, graças a Deus, o Senhor levantou pessoas muito especiais para interceder pela minha vida e apostarem e apoiarem esse chamado, esse ministério. Então eu quero aqui reiterar meu compromisso com vocês. Eu posso às vezes estar fraquinha, me sentindo tão sem forças, mas eu sei que o Senhor preparou e prepara pessoas para me abençoar, para que eu possa continuar. Então eu não vou saber dizer para vocês quantos dias vão ser para que eu possa concluir a Bíblia inteira com vocês, mas eu posso dizer para vocês que até o último dia, em nome de Jesus, eu vou prevalecer, ainda que um dia eu fale, embora que no outro dia eu possa me sentir sem forças, mas num outro eu vou me levantar por conta da intercessão de todos vocês e eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esse ano. Eu li esses capítulos de 1 Reis 16, 17 e 18 e li muitas vezes nesses dias, mas não fluía. E eu quero que todas as vezes que eu vier até aqui falar com vocês a respeito destes capítulos, eu possa dizer algo que realmente venha da parte de Deus, algo que o Senhor fale ao meu coração e que também alimente o seu coração com a sua palavra. No começo desse capítulo, no capítulo 16 de 1 Reis, ainda estamos em 1 Reis, é falado sobre a quantidade de reis que vão caminhando, que vão sendo substituídos ali como Israel. A Baasa, eles estão como rei de Israel, porque o Senhor havia permitido que ele se tornasse rei no lugar de Jeroboão, já que Jeroboão havia se perdido e não honrava a Deus com aquilo que era o compromisso que o Senhor tinha feito com ele, porque o Senhor havia falado com Jeroboão que o Senhor daria Israel nas mãos dele, mas ele, por medo de perder o trono, ele permaneceu, ele criou até a idolatria. Aqui também não foi diferente com Baasa, que ele também se sujeitou a outros reis, a outros deuses. Ele se sujeitou a estátuas, a imagens, e então o Senhor manda através do profeta Jeú que seja falado com Baasa, que o Senhor sabia que ele não era nada, e que o Senhor o havia colocado em alto lugar, mas que ele havia preferido seguir o exemplo de Jeroboão. Por que nós não aprendemos com os erros ou com os processos que os outros passam, para que nós não venhamos a ter também tantas dores ou perder aquilo que o Senhor tem para a nossa vida? Ele decidiu seguir os passos que ele sabia que era errado. E aqui então, através do profeta Jeú, o Senhor fala que nenhuma descendência de Baasa permaneceria, que aqueles que morassem nos campos, as aves dos campos iriam matá-los e comê-los, e aqueles que morassem nas cidades, os cães iriam comê-los também. Então, ele vai e ele é atacado ali, e o filho dele, ele morre, né? E o filho dele, que é Elá, permanece ali como rei de Israel. Só que também Elá não estava fazendo aquilo que o Senhor havia mandado. Então, novamente, o Senhor levanta o profeta Jeú para falar com ele e fala a mesma coisa: nada e nem ninguém da sua descendência vai prevalecer. Então, isso que nós podemos tirar de lição aqui. Primeiro, que nós podemos aprender com o processo daquele que está perto de nós, para que nós não venhamos a sofrer as consequências, que são consequências doídas. E que também, se nós amamos a nossa família, a nossa descendência, nós precisamos prevalecer e ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Aqui então, Jeú fala com Elá e fala para ele que eles não vão prevalecer. E ali no momento onde ele entra em bebedeira, onde ele se perde ali, Zimbai, eu não me lembro o nome dele aqui agora, Zinri, que era um servo dele, faz uma conspiração contra ele para que ele morra, para que mate a ele, e ele mata ali esse
mais um descendente de Baasa, mata ele, e então ele faz com que ele se torne rei. Porém, ele percebe que as pessoas ficam sabendo que ele havia matado o rei Israel, e vão cercam ali onde ele está para que também matem ele. Quando ele faz isso e ele sabe que todos ali vão matá-lo, ele mesmo entra no lugar onde é o trono de Israel, e ele joga fogo em cima dele mesmo, em cima de todo o palácio ali de Israel, para que ele morra, e ele acaba morrendo. Esse reinado de Zimri só dura 7 dias, por conta disso que ele fez com ele mesmo, que foi se matar. E ele, antes de morrer, percebendo que tudo que estava acontecendo, ele nomeia como o chefe do exército como rei de Israel. E esse chefe do exército, que é Onri, passa a ser então o chefe do exército e também agora o rei de Israel, mas que também não vai prevalecer. E o filho dele é que vai ali ser o rei de Israel, que é Acabe. E Acabe faz também, a Bíblia diz, aquilo que é muito mal aos olhos do Senhor, porque Acabe ele faz ele se casa com Jezabel, que era serva de Baal, e ele faz com que ela seja ali honrada como esposa dele, e que o rei dela, né, o Deus dela, passa a ter também um templo e um bosque, assim como foi feito lá atrás para o rei de Israel, que era para o Senhor Deus, ele faz agora para Baal. E quando ele faz isso, então o Senhor se enfurece e fala: tudo que eu fiz, tudo que eu honrei a este povo, essas pessoas se voltam contra mim, adorando a outros deuses. E Acabe aqui então passa a ser ali o rei de Israel, e nessa situação, né, a Bíblia diz assim, ainda como se fosse pouco, tudo que eles tinham feito da descendência de Baasa, de adorar outros reis, agora então ele vai e adora a Baal, dessa forma fazendo um templo a Baal, conforme o Senhor já tinha tido um templo também. Só que agora levanta-se um profeta, que é Elias, e Elias vai falar com Acabe. Quando Elias vai falar com Acabe, ele vai para Acabe e ele fala assim: vive o Senhor, a quem eu estou de frente dele agora, que eu estou diante dele agora, não cairá sobre a terra de Israel, nem orvalho e nem chuva, até que a minha palavra seja liberada sobre essa terra para que caia a chuva. Olha a ousadia desse homem, desse profeta de Deus, que ele vai ao rei de Israel, a Acabe, e ele fala para ele que nunca mais teria água ali vinda do céu para aquela terra. Ele fala que enquanto ele não liberasse a palavra, enquanto o Senhor não falasse com ele que haveria uma palavra para que a chuva viesse, essa chuva não viria. E aquelas pessoas naquela ocasião viviam da plantação, então não ter chuva era algo gravíssimo, e ele faz isso ele fala isso ao próprio rei. Quando Acabe fala, quando Elias fala isso para Acabe, ele sai da presença de Acabe, e agora então a palavra diz, a Bíblia diz, que então a palavra do Senhor, a voz do Senhor vem para Elias e diz para que ele se vá, né, até o rio do ribeiro de Quiriate, que ali o Senhor guardaria, protegeria ele, enfim. Então veja, primeiro ele ouviu a voz do Senhor mandando ele falar com Acabe, e só depois o Senhor fala para ele, para que ele vá até Quiriate, que ele ali sustentaria a Elias e ele não passaria nenhum tipo de problema, e que o Senhor guardaria ele. Então aquilo que Elias fez naquele momento foi em obediência, sem saber o que viria a acontecer na vida dele. Então aqui eu quero fazer uma pausa e quero falar para você e também para mim. Há momentos que o Senhor nos manda fazer algumas coisas, Ele nos dá algumas ordens, mas nós não sabemos o que Ele vai fazer a partir de então. Nós não sabemos como Ele vai nos sustentar no meio desses processos. Ele simplesmente diz: vai. E a ousadia de Elias foi de realmente ir e fazer uma palavra tão dura, e não para qualquer pessoa, mas para um rei. E ali a Bíblia diz que ele é guardado em Quiriate
bebendo a água do ribeiro e comendo a comida que corvos iriam trazer para ele. A Bíblia diz que trariam para ele de manhã e de noite pães e carne. O corvo, pela sua natureza, ele come essas carnes, ele come até aquilo que está podre. O que o Senhor me fez pensar na hora que eu li este capítulo aqui, essa passagem? Que o Senhor muda até a natureza de alguém ou de algo a seu favor e a meu favor para nos beneficiar, porque quando o Senhor mandou ou mandava aqueles corvos entregar na mão de Elias aquele alimento, ele não tinha como dizer assim, olha, esse corvo, é da natureza dele comer essa carne, mas o Senhor mandava com que eles entregassem isso a Elias, e eles entregavam, e Elias pôde se sustentar ali por um grande período, por longos dias. E mais do que isso, assim, ele bebia do ribeiro. E somente quando o ribeiro se secou, porque a palavra não havia vindo, então não tinha mesmo água sobre a terra, é que o Senhor manda novamente Elias e agora ir a Zarefate, que é uma cidade, é uma terra, e ele fala que ali ele vai encontrar uma viúva que vai sustentá-lo. Então ele estava literalmente vivendo e seguindo e servindo a voz do Senhor. Tudo que o Senhor dizia era como ele agia, tudo que o Senhor mandava é o que ele fazia, era o que ele executava. E o Senhor, por ele obedecer, estava sustentando a vida dele, enquanto tudo que estava à volta dele estava morrendo, porque sem água não há vida, não haveria para os animais, não haveria para os homens. Então, se nós obedecermos, o Senhor, como eu falei, muda o cenário à nossa volta para nos abençoar. Até aqueles que por natureza seriam maus, esses não podem ser, porque o Senhor está determinando e mandando com que eles ajam diferente a seu e a meu favor. Ele vai ali até Zarefate e ele encontra a viúva que o Senhor havia dito para ele que iria sustentá-lo. E ele fala para ela trazer água para ele, ela traz, e agora ele pede um bolo. E aí então ela fala, olha, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho água, não tenho pão, não tenho farinha, não tenho azeite, eu só tenho aqui um bocado, um pouco de farinha, e que eu vou então produzi-la para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que nós venhamos a comer e morrer. Aqui eu quero fazer uma outra parte e falar com vocês. Ela fala para ele, vive o Senhor teu Deus. Ela já reconhece que em Elias há um servo do Senhor e que há Deus sobre a vida dele. Então, irmãos, será que nós estamos sendo reconhecidos como servos de Deus? Como Elias foi reconhecido por ela ali, mesmo sem ela conhecer e saber de onde aquele homem estava vindo? Mas diante da palavra dele, aquilo que ele falou para ela, ele fala ali para ela, não vai faltar nem azeite, nem pão na sua botija, pode fazer. Ela faz, e então a Bíblia diz que eles comeram os três, ela, o filho dela e Elias, por vários dias. Então, a obediência traz realmente o nosso sustento. A obediência, ela traz a promessa de Deus de cuidado. E aqui ela, por ter obedecido, Elias também por ter obedecido, estavam vivendo o sobejo, né? Estavam vivendo além daquilo que estava acontecendo à volta deles. Então, passa-se alguns dias que eles estão ali vivendo, comendo, bebendo, conforme o que o Senhor havia prometido. O filho dessa viúva fica doente. E ela fala para Elias, você por um acaso veio até mim para que a minha iniquidade viesse até mim, os meus olhos, e meu filho morresse, fosse penalizado por aquilo que eu já tenha feito um dia? Elias pega essa criança, leva ao seu quarto, porque ali agora já tem até um quarto na casa dessa viúva, deita sobre essa criança, ora a Deus e pede para que o Senhor torne vida a essa criança. E assim acontece, e ele entrega esse filho a essa mulher. E mais tarde, mais um pouquinho para frente, nós vamos ler também mais uma historinha, mais uma passagem da Bíblia que fala sobre esse deitar em cima da criança que Elias faz aqui. Nós vamos falar um pouquinho mais disso
lá na frente, mas agora aqui Elias entrega esse filho a essa viúva e ela fala: verdadeiramente eu reconheço agora que você é servo do Senhor, que você é um homem de Deus. Então veja, ele já tinha feito tudo o que ele tinha feito ali, mas agora ela fala: verdadeiramente eu entendo que você é Deus. Às vezes nós queremos ser reconhecidos, às vezes nós queremos ser vistos como homens e mulheres de Deus, mas há um processo para as pessoas reconhecerem, e até para nós mesmos nos reconhecermos como servos do Senhor, aqueles que têm intimidade com Deus. Agora então vem a palavra do Senhor e diz a Elias: pode ir lá, Acabe, procura ele e fala que agora virá chuva sobre a terra. E então Elias vai procurar Acabe, ele primeiro encontra o mordomo de Acabe e fala para ele que ele quer se apresentar a Acabe. Então esse mordomo fala: não, eu sou servo do Senhor também, e no meio de tudo isso que aconteceu, que a terra ficou seca, eu escondi 50 a 50 servos do Senhor e eu os alimentei, são profetas do Senhor que eu os guardei. Como agora eu vou falar onde está você, Elias, para Acabe? Ou ele te mata e Deus me livre de eu entregar Elias das mãos de Acabe, ou ele me mata caso a palavra do Senhor venha a você e você vai embora, por eu ter falado para ele que eu te encontrei e não fiz nada. Mas Elias fala para ele: pode ir lá, porque hoje eu vou de fato me apresentar a Acabe. E então ele vai, e quando ele se apresenta a Acabe, Acabe já fala: é você o perturbador de Israel? É você que está aqui na minha frente agora? E Elias fala: não, eu não sou o perturbador de Israel, ao contrário, você que é. Olha a ousadia desse profeta, você que é, porque foi você que fez outros deuses para Israel, quando na verdade Israel tem um só Senhor, que é Deus. Mas tudo bem, agora você pode juntar todos os seus profetas de Baal, e que nós vamos agora fazer aqui um holocausto, fazer uma oferta, e o Deus que responder nós vamos saber que é Deus. Então Acabe entende que essa é uma palavra boa, porque ele também ali despreza o Deus de Israel, ele acredita que Baal é um Deus maior. Chama ali os seus 450 profetas e Elias vira para aquele povo de Israel e fala: até quando vocês vão permanecer em dois pensamentos? Se Baal é o Deus de vocês, então podem seguir a Baal, não precisa seguir mais a Deus. Mas se o Senhor é Deus de vocês, então sigam a Deus, mas não fiquem mais em cima do muro, adorando um Deus e a outro Deus, conforme aquilo que lhes convém. Então ele pede e fala que eles vão ali colocar um altar, cada um, né, desses homens ali, vão ficar ali esses 450 profetas de Baal, vão fazer um altar ali, vão colocar ali um bezerro, que eles podem escolher qual seria esse bezerro, e eles vão orar ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse seria então o novo Deus de Israel. E aí então eles fazem isso, eles colocam ali o holocausto, a Bíblia diz que eles oram, gritam, se esfaqueiam, se tirando o sangue deles mesmos, pedindo que Baal respondesse, e nada, um silêncio total. E é muito interessante essa passagem, porque Elias zomba deles. Elias fala para eles: fala mais alto, talvez ele esteja dormindo. Ou fala mais alto, porque talvez ele esteja longe, uma vez que é um Deus e não está ouvindo vocês. Elias ri da cara deles, Elias zomba da cara deles, perguntando assim: onde está aquele Deus? Porque a resposta não vem e nada acontece. Quando chega meio-dia e eles estão ainda tentando fazer com que esse Deus faça algo e nada acontece, então agora Elias vai fazer a petição dele a Deus. E ele prepara aquele holocausto novamente, prepara aquele altar que está quebrado, ele coloca o bezerro, despedaça o bezerro. Elias estava com tanta autoridade de Deus, estava tão ousado, que não tinha água naquele momento, mas ele pede para que tragam mais água, que ele molhe aquele bezerro todo, ele coloca como se fosse uma fenda em volta daquele bezerro, a Bíblia fala o rego da pedra, né, colocando água ali.
Ele pede para que essa água seja colocada 3 vezes. Então, aquela água escorria por aquele altar, estava encharcado. E aí, então, ele fala com Deus. E ele não precisa ficar horas como o povo de Baal estava fazendo. Ele fala, Senhor Deus, se mostre aqui para que essas pessoas vejam que existe um Deus Israel. E, claro, o Senhor, então, vai e acende ali aquele altar e queima toda aquela oferta, até é comovente de pensar o que eles viram ali. E então eles entendem, e o povo cai com o rosto em terra e fala, verdadeiramente há um Deus em Israel, que esse Deus é o Senhor. E aí então o Elias fala que matem todos os profetas de Israel, de Israel não, de Baal, matem todos eles e que não deixem sobrar nenhum. E agora o Senhor, através de Elias, fala para Acabe, pode se preparar, vai para o seu castelo, vai para o seu reino, porque agora virá uma grande chuva do céu seco, 3 anos sem chuva, nada está acontecendo, mas agora virá uma grande chuva. E então Elias fala com o seu moço, que era seu servo, e pede para que ele ore no céu aonde ele estava. E ele ora 7 vezes, ele vai até o local e volta, ele vai e ele volta, e na última vez ele olha e ele fala, eu vejo uma pequena nuvem, como a forma da mão de um homem, era a mão de Deus, e que ali ele derramaria toda a água do céu sobre aquele lugar. Então a Elias corre, encontra Acabe, fica perto de Acabe ali, mas a chuva que o Senhor havia liberado só pela palavra de Elias agora cai na terra. Que essa chuva que vem da parte do Senhor possa nos banhar, que nós possamos fazer acreditar a nós e aqueles que nos cercam, que o Senhor, quando determina algo da boca dele, jamais voltará vazio, jamais deixará de acontecer. Que aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, que você tenha a fé de Elias neste momento, porque um pouquinho mais para frente, Elias também como homem fraqueja na fé, mas neste momento, Elias está cheio de ousadia, ele estava vivendo a provisão de Deus em todos os dias, e ele pôde falar ali com quem era autoridade sobre a vida dele naquele momento, que era o rei de Israel naquele momento, que o Senhor era Deus, por conta da atitude que ele teve, por conta de tudo aquilo que ele havia visto e ouvido, e ele sabia com que Deus ele estava falando e que Deus ele estava servindo. Amém? Que eu e você também possamos saber o Deus que nós estamos servindo. Amém? Em nome de Jesus. E eu volto, sim, com o restante do capítulo e os versículos de 1 Reis. Fiquem todos na paz do Senhor.